Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esses textos da Palavra de Deus que nós ouvimos essa sexta-feira da 10ª semana do tempo comum, primeiro mostra esse encontro de Elias com Deus. Elias está ali naquela gruta esperando a presença de Deus, passa um vento forte, arrastando tudo, mas Deus não está no vento. Passa fogo, também Deus não está presente. Depois vem a brisa suave, e ali Elias percebe a presença de Deus. Deus então indica a Elias o que ele tem que fazer, qual o caminho que ele deve percorrer. Bonito ver o desejo de Elias de estar fazendo a vontade de Deus. Tem essa sensibilidade de perceber a presença de Deus e aquilo que Deus quer da sua pessoa. Qual é a sua missão? A partir da palavra de Deus, desse encontro com Deus. Depois ouvimos nesse texto do Evangelho, estamos acompanhando nesses últimos dias, Jesus está falando de cada mandamento, de cada lei, mas mostrando o sentido profundo da lei, mostrando que a lei não está acima de tudo. Acima de tudo está a vida do ser humano. A lei, quando Deus entregou a Moisés para que o povo cumprisse essa lei, era para ajudar o povo a viver melhor, tanto no relacionamento com Deus quanto no relacionamento entre eles. Por isso Jesus insiste: eu não vim abolir a lei, mas vim trazer de novo o sentido da lei. E com o passar do tempo, a lei tinha se afastado daquilo que era o projeto de Deus, mas se cumpria por cumprir. A lei briga e não percebia o sentido que estava por trás daquele desejo expresso na lei. Quando Deus dizia, por exemplo, no Evangelho de ontem, não matar, o que Deus queria dizer a respeito do valor da vida? E ontem Jesus falava, matar não é só tirar a vida física do irmão. Se eu no meu coração cultivo esses sentimentos de indiferença, de ódio para com o irmão, eu estou matando aquele irmão no meu coração. Hoje Jesus fala esse outro mandamento: não cometer adultério. E Jesus vai mostrar que o adultério nasce lá no coração, não é o ato em si. Por isso ele vai falar
que aquele que já olha, né, para outra pessoa com esse desejo, já está cometendo adultério, né, mostrando que o adultério, né, também todos os outros pecados, nasce lá no coração, né, vai tomando espaço na nossa vida. E se nós nos deixamos levar por essa tentação, nós vamos de fato, né, cometer esse ato. Mas o ato não aparece do nada. O ato vem sendo cultivado no coração. Por isso Jesus usa, né, essa imagem forte, né, arrancar o olho, arrancar o braço, arrancar os membros que estão levando ao pecado. É claro que nós não vamos sair por aí, né, arrancando nossos olhos, nossos braços, né, mas isso até às vezes não sobrar nada, né? Melhor não seguir à risca a palavra de Jesus, e não é isso que ele quis dizer. Ele usou uma expressão do seu tempo, né, uma expressão forte, exagerada, para mostrar que nós devemos cortar o mal pela raiz. Né? Podemos dizer que se Jesus talvez viesse hoje, né, para falar dessa realidade, ele não estaria sem mais de cortar os membros, né, que era própria daquela realidade, daquele tempo. Né? Hoje Jesus talvez falaria para nós: corte o mal pela raiz. Né? Não deixe a tentação ir tomando conta do seu coração, da sua vida, até chegar no ato de pecado. Corte o mal pela raiz, né? Como nós costumamos dizer. Essa mensagem de Jesus, tanto para essa realidade do adultério, mas também para outros pecados. Né? Se nós vamos deixando nos levar pela tentação, nós acabamos chegando de fato no pecado. A tentação não é algo mal, todos nós passamos por ela, né? Todo ser humano faz essa experiência de se sentir tentado. O problema é como nós lidamos com essa tentação. Se nós vamos deixando espaço, se vamos alimentando isso, né, no nosso coração, na nossa vida, nós vamos, claro, chegar no pecado. Então, a palavra de Deus nos convida, especialmente nessa dimensão da vida conjugal, mas também em todas as dimensões, para não deixarmos levar pela tentação. Precisamos ter essa sensibilidade do profeta Elias, né, de perceber o caminho de Deus, né, nos conduzir pela presença de Deus em nossa vida, e não, né, por aquilo que nos afasta de Deus, que nos leva para longe do projeto de Deus. E olhando hoje para a vida deste santo, né, como eu disse no início, esse santo tão popular, né, o mundo inteiro conhece Santo Antônio. E aqui no Brasil nós conhecemos, né, de maneira mais intensa, né, porque era um santo português, né, que nasceu em Lisboa, e na época, né, no descobrimento do Brasil, quando fomos colonizados, era um santo que era um referencial para os portugueses de evangelizador, de missionário. Né? Eles vieram para cá como inspirados na pessoa de Santo Antônio. Né? Vamos evangelizar esse povo. Então trouxeram para nós essa devoção a Santo Antônio. Temos muitas igrejas no Brasil dedicadas a Santo Antônio, mesmo igrejas que não são dedicadas a ele, né, mas quase todas elas têm também uma imagem de Santo Antônio. Ele se tornou um santo muito querido também do povo brasileiro. Se nós formos olhar um pouquinho, né, de maneira rápida, para a vida de Santo Antônio, nós vamos ver que ele soube também fazer a vontade de Deus. Ele queria uma coisa para a sua vida, mas Deus quis outra. E ele não se deixou levar pelos seus próprios interesses, pela sua vontade, mas tinha também essa sensibilidade de perceber nas coisas que estavam acontecendo a presença de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Nós sabemos que ele foi batizado com o nome de Fernando, né? Não era ainda Antônio, e ele seguiu a vida religiosa, né? Se ordenou padre, fez seus estudos na área da Sagrada Escritura, né? Conhecia muito a palavra de Deus, né? E ele era da ordem dos agostinianos, né? Não era ainda franciscano. E um dia, lá no seu convento, onde ele morava, junto com os outros agostinianos, eles hospedaram 5 franciscanos, né, da ordem de São Francisco, 5 missionários que estavam indo para Marrocos fazer uma missão. E Santo Antônio ficou admirado, né?
com a atitude daqueles franciscanos, né? Ir para um lugar distante, o povo pagão, anunciar a palavra de Deus. E aconteceu que em pouco tempo, esses 5 franciscanos foram martirizados, foram mortos lá em Marrocos por causa da pregação do Evangelho. Quando Santo Antônio, ainda Fernando, soube disso, cresceu mais ainda no seu coração o desejo de ser missionário, de também entregar totalmente a sua vida à evangelização. Ele queria também ir para essa região, anunciar ali a palavra de Deus. Ficou admirado de ver os mártires derramaram sangue pela causa de Jesus. Ele também tinha esse desejo. Então ele deixa a ordem dos agostinianos e vai ser franciscano, como esses 5 franciscanos que ele conheceu. Ele entra então para essa ordem com esse desejo de ser missionário, de ir também para a região de Marrocos para pregar a palavra de Deus. E eles, nesse caminho para Marrocos, ele acaba chegando lá, mas ele fica muito doente, aparece essa doença na sua vida, e eles vão mandar Santo Antônio de volta para Portugal. E nesse caminho, conta a história que o barco perdeu o rumo e foi parar lá na Itália, no norte da Itália, no sul da França. E Santo Antônio estava tão doente que eles não quiseram colocar no barco para ir de volta, deixaram lá, para que o povo de lá cuidasse dele. E ali ele recuperou a sua saúde, e foi ali que ele começou a pregar a palavra de Deus. Não para os pagãos, para aqueles que ainda não conheciam a pessoa de Jesus, mas ali na Itália, na França, onde estavam surgindo muitas heresias. Muitas pessoas estavam deixando a fé em Cristo para seguir outras doutrinas, especialmente da reencarnação. Não estavam mais acreditando na ressurreição, mas estavam buscando essa doutrina da reencarnação. A mesma coisa com a Eucaristia, a heresia de que não acreditavam na presença real de Jesus na Eucaristia somente no momento da missa. Depois, quando passasse a missa, Jesus não estava mais presente aqui. E tantas outras heresias que surgiram nessa época, e Santo Antônio foi o grande defensor da fé. E ali, junto daquele povo, mostrando de fato a doutrina cristã, da ressurreição, da presença de Jesus na Eucaristia, com todo o seu conhecimento da palavra de Deus. Ali ele defendeu a fé. Então ele queria ser missionário, queria ir para longe e falar para pessoas que ainda não conheciam Jesus. E Deus o quis ali, na outra região, para defender a fé, para mostrar para aquele povo o verdadeiro caminho da fé cristã. Santo Antônio acolheu essa vontade de Deus. Ele viveu por tantos anos, ele também escreveu muitos sermões, ele é conhecido pelos sermões que ele nunca fez, mas ele deixou escrito para ajudar aqueles que estudavam a ter o que falar na pregação. Então temos muitos escritos a respeito, escritos Santo Antônio refletiu, escreveu, mas que muitas vezes ele não falou, mas deixou por escrito. Por isso ele é também doutor da igreja, recebeu esse título, porque era alguém que conhecia a escritura, conhecia a vida da igreja, a doutrina, e deixou muita coisa escrita. Então, sem falar também do seu amor pelos pobres, pelos que não tinham o que comer, os marginalizados. Isso também marca a vida de Santo Antônio. Então ele viveu poucos anos, porque depois a doença aparece novamente, e ele morre ainda jovem. Mas o pouco tempo que ele viveu, ele soube fazer a vontade de Deus, soube deixar que Deus conduzisse a sua vida, para que ele, onde Deus o queria, pregando a palavra, defendendo a fé, servindo os irmãos, acudindo os pobres, os famintos. Então nós ficamos admirados de ver esse ardor cristão na vida de Santo Antônio, esse desejo de pregar a palavra, de defender a fé, de ajudar as pessoas a permanecerem no caminho de Cristo, a não se desviarem, não
não deixando levar por essas dúvidas, né, por essas heresias, mas de fato viverem a fé firme em Jesus Cristo. Por isso ele é conhecido também, né, pela pregação, né, pelos seus escritos, né, pelo seu amor aos pobres. Tudo isso resume nesse amor a Jesus Cristo. Ele soube fazer a vontade de Deus seguindo os passos de Jesus, defendendo a fé cristã. E nós hoje, celebrando a sua festa, queremos pedir a sua intercessão, que Ele nos ajude também a viver a nossa fé com firmeza, com determinação, com alegria, com coragem. Estejamos também dispostos a fazer a vontade de Deus, aonde Deus precisa de mim. Se é na minha casa, se é na minha família, se é no meu trabalho, se é na minha comunidade, é ali que eu sou chamado a pregar essa palavra, mais do que com palavras, com o próprio testemunho, como também fez Santo Antônio, vivendo essa vida de caridade, de amor aos irmãos. Então, pedimos a Santo Antônio a graça de vivermos também com intensidade a nossa fé. Por exemplo do profeta Elias, sejamos capazes de perceber também a vontade de Deus, a presença de Deus no nosso dia a dia, às vezes não em coisas extraordinárias, como vento, fogo, mas ali na simplicidade da missa, nas coisas pequenas que nós vamos também percebendo a ação de Deus. Que Deus, o próprio Deus, nos dê essa graça, de termos esse coração aberto, sensível para perceber a presença dele no nosso meio. Encorajados pelo testemunho de Santo Antônio, possamos viver a nossa fé. Amém.